Olá, bem-vindo ao MNCast, o podcast da Menezes Nibor Sociedade de Advogados, disponível nas plataformas do YouTube e do Spotify. Hoje nós falamos de um tema bastante importante, que são os desafios na transformação digital e na contratação de tecnologia e especialmente de inovação na administração pública. Outro desafio também é conseguir resumir o currículo dessas duas pessoas que estão aqui comigo. Temos aqui o professor Joel de Menezes Niebuhr. O Dr. Joel, ele é doutor em Direito e advogado. E também tem o professor Nery dos Santos. O professor Nery dos Santos, ele é professor permanente da pós-graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento e também é pós-doutor na área. Bem-vindo aos senhores. Esse currículo do professor Nery tá bem resumido, né, professor Nery? Mas na verdade... O meu está adequado, mas o professor Nery, a gente ia ficar o podcast Eu fiz um esforço aqui para resumir bem. Enfim, falar de inovação, o professor Nery acompanha isso e é protagonista disso no Brasil há décadas. Né? Na verdade... Em linha de pesquisa acadêmica, em funções no governo. O professor Nery já titularizou Secretaria de Desenvolvimento do Estado, enfim... Tem ninguém com mais experiência, mais vivência por aqui do que o professor Nery. Até em conversa antes aqui de começar o podcast, em 15 minutos com o senhor já aprendi umas 50 coisas diferentes. Então... na verdade, assim, inovação tem sido, né, o tema da minha pesquisa aí nos últimos 30 anos e eu tive, junto com outros colegas, né, uma participação efetiva na criação desse ecossistema de inovação aqui de Florianópolis, né? E dois aspectos são fundamentais, Joel. Não se cria nada se não tiver planejamento. Planejamento é fundamental em qualquer tipo de atividade. E a segunda coisa, se eu quero evoluir, eu tenho que inovar. Inovação é uma palavra-chave em todo o setor da atividade, e particularmente na administração pública. E dando um passinho atrás, professor, o que é a inovação? Assim, para quem não entende, quem não é da área, o que a gente pode definir objetivamente como inovação? Gustavo, de forma bem objetiva, é importante a gente entender que tem uma escada que começa após a Segunda Guerra Mundial com a burocracia, né? Max Weber define os fundamentos da burocracia, que buscou a eficiência em todos os setores da atividade, e particularmente na administração pública. Por isso que até hoje se utiliza muito que a administração pública é muito burocrática. A burocracia buscou a eficiência, mas logo na sequência veio a qualidade, a engenharia e gestão da qualidade, buscando a eficácia, de maneira que eu pudesse produzir mais, com menos, mas melhor. Já no final da década de 90, início já do século XXI, o foco, eu saí da administração, saí das organizações, comecei a olhar para fora. E aí eu busquei a efetividade. Eu tenho que ter uma produção que atenda à necessidade da população. Isso é efetividade. E como é que eu chego, digamos assim, naquilo que é inovação? Eu tenho que ser relevante. Para eu ter uma capacidade de inovar, eu tenho que ser diferente, eu tenho que ter uma efetividade, mas, além disso, eu tenho que ser relevante em relação ao meu concorrente. Então, hoje, na administração pública, a administração pública não pode somente atender às necessidades e à expectativa da população, mas tem que mudar a vida da população, a vida da cidade, a vida do Estado ou do país. E isso é ser relevante e, portanto, ser inovador. Bom, o Joel comentou que o senhor foi secretário de Estado e o que basicamente mudou na sua percepção? Como era contratar, o que se falava em inovação, contratar inovação naquela época, os desafios naquela época de inovação em relação ao que está sendo hoje em dia, né? Como era contratado na época e como está sendo a contratação hoje em dia? Fundamentalmente é que antes tudo era analógico e hoje tudo é digital e cada vez mais, né? A transformação digital, ela tem 3 estágios, na verdade, né? O primeiro estágio é a chamada digitização. Todos os dados e informações que antes eram analógicos estão sendo transformados em dados e informações digitais. Mas isso é a primeira etapa, e isso é tecnologia, é tecnológico. Mas a segunda etapa é organizacional, é mudar os processos que antes eram analógicos e agora cada vez mais vão ser digitais. Processos digitais é outro bicho com outro pelo. Não é fazer... Quando a gente fala em melhoria contínua, quando a gente fala em PDCA, que utilizava os processos organizacionais analógicos, agora eles estão sendo digitalizados. E isso é importante.
O segundo aspecto também, que é organizacional, é a mudança do modelo de negócio. Porque antes o modelo de negócio era o chamado modelo fábrica, pipeline. Agora é um modelo baseado em plataformas digitais. Tudo vai ser plataformas digitais. O direito vai ser uma plataforma digital, a educação vai ser uma plataforma digital, a saúde vai ser uma plataforma digital e a administração pública vai ser uma plataforma digital. Isso é organizacional. Mas nós vamos chegar no terceiro nível, que é a verdadeira transformação digital. A verdadeira transformação digital é uma quebra de paradigma. Eu saí de uma sociedade industrial tradicional para uma sociedade da era digital, uma sociedade digital. E essa quebra de paradigma, ela muda os valores, muda fundamentalmente aquilo que a gente chama de princípios, né, da administração. Por isso que, já entrando num aspecto que o Joel conhece muito mais do que eu, toda a sociedade ela tem a questão ética, a questão moral e a questão legal. A ética é permanente, mas a moral muda no tempo e no espaço. E quando a moral muda, a lei, a legislação tem que mudar. E, consequentemente, hoje está sendo discutida a questão da inteligência artificial. E já está atrasado, na verdade. Já está atrasado. O Brasil, nós não podemos, evidentemente, deixar aberto, mas também nós não podemos restringir demais para o Brasil ficar atrasado nessa área. E isso entra em outras questões, por exemplo, a própria regulação das redes sociais, que nós, de um lado, temos que garantir a liberdade de expressão, mas a gente também tem que fazer algumas restrições de coisas que são prejudiciais à sociedade. Então, tudo isso são discussões importantes que devem ser levadas a termo. Sobre essa transformação, Joel, nesse cenário, a legislação acabou evoluindo, de certa forma, nos últimos anos, mas, na tua percepção, assim, como que o gestor encara essa contratação de tecnologia? A gente fala muito hoje na questão do apagão das canetas, do medo de decidir, e inovação, querendo ou não, pressupõe certo risco nisso, né? Então, como que, na tua percepção, que no escritório atende diversas empresas de tecnologia, como que as empresas estão encarando isso, né? E como que a administração pública, de forma geral, também encara essa mudança de cultura, esse medo de decidir, de contratar inovação? Bom, na minha opinião, a administração, não dá para generalizar, porque tem as suas exceções, mas a administração caminha num passo muito lento em relação à inovação. Caminha num passo muito lento. A grande maioria está numa fase ainda, usa uma tecnologia que já era disponível há 20 anos atrás, ela não está atualizada. A inteligência artificial realmente aplicada, com o que se vê hoje, o avanço, isso está sendo praticamente ignorado ainda pela administração pública, né? São poucas as iniciativas e se vê que a inovação tem um potencial de impactar, de transformar a administração pública e a vida do usuário dos serviços públicos e, sobretudo, as pessoas mais carentes que precisam da administração pública. Eu acho que a inovação poderia potencializar em muito, né, as atividades da administração pública e os resultados entregues pela administração, a entrega da administração pública para os usuários. A administração podia fazer muito mais do que faz. E em muitos assuntos, em muitos segmentos, nós temos uma legislação ruim, né? Nós temos um arcabouço legal que não atende, que não é o suficiente e que acaba travando certos avanços. Não é isso que acontece na inovação. Na inovação, a gente tem uma legislação, pelo menos em relação à administração pública, para a contratação da administração pública, por parte da administração pública, uma legislação bastante adequada, bem flexível para a administração. A administração tem vários instrumentos para que ela possa avançar em relação à contratação de inovação. A gente tem a Lei 10.973, que, enfim, ela autoriza que você contrate soluções inovadoras que têm risco tecnológico com dispensa de licitação. É uma lei que vem de muito tempo. Tem que mais muita gente não conhece, né? E parece que a administração pública ignora, né? E com todas as facilidades, flexibilidade em relação à forma de remuneração, sem limites de valor. Então, é uma legislação muito apropriada. Depois veio o marco legal das startups, a nova lei de licitação vem com algumas novidades também, com destaque para o diálogo competitivo. A gente tem muitas coisas previstas na legislação. A legislação nos oferece várias possibilidades, mas a administração não usa, o grosso da administração não usa. O grosso da administração pública ignora. As iniciativas dessas contratações inovadoras são muito esparsas, né? E daí a pergunta, por quê?
Né? Por que a administração pública não se vale? Por que a administração pública não utiliza? Né? Até para diminuir seus custos, né? E tu bem falas, esse medo, o agente administrativo parece que não é estimulado a inovar, parece que não é estimulado a fazer diferente. E especialmente esses modelos de contratação que não são usuais, que não são cíclicos, que não são repetitivos. Você dentro de uma secretaria, olha, eu vou fazer um sistema, eu vou trazer uma IA para apoiar isso aqui, uma coisa que nunca se fez, vou contratar uma solução com risco tecnológico, que significa o quê? Uma solução que ainda não foi desenvolvida, que pode, né? dar errado. Que pode dar errado. Então, o agente administrativo, o gestor público, fica com muito medo, ele não tem estrutura suficiente e não sabe o que fazer. O professor Neri foi secretário de Estado, pode falar muito melhor do que isso até... Mas é verdade, Gel, porque de fato é o seguinte, é por isso que tem esse, eu diria, esse paradigma da burocracia da administração pública. A administração pública ainda ficou muito ancorada na visão burocrática. Ela não evoluiu para a visão da qualidade, não evoluiu para a visão da gestão do conhecimento e muito menos para a gestão da inovação. Isso quer dizer o seguinte... É uma burocracia disfuncional. Disfuncional. É uma burocracia... A burocracia, a organização, a divisão de competências é fundamental para que haja o controle. Mas o que não pode é paralisar a administração e impedir a inovação, que é o que vem acontecendo. Exatamente né? isso. Ser um entrave à inovação. E de fato é o seguinte... O controle excessivo também, né, professor Neri? A eficiência ela continua sendo importante, a eficácia continua sendo importante, mas a administração pública tem que olhar para fora dos muros da administração pública. Ela nem dialoga, né, não professor dialoga. Neri? Para ser mais eficiente. A administração nem conversa com o segmento, ela não sabe nem o que está acontecendo, ela é muito passiva. Muito passiva. Ela não tem um canal de diálogo constante com as empresas de tecnologia, com a academia. As pessoas ficam enclausuradas, parece, dentro da administração. No meu diagnóstico, é porque as pessoas não são... O pessoal da administração, o gestor público, ele não é estimulado a fazer isso. E se ele faz, ele eventualmente... Alguém pode dizer que está errado, que aquilo beneficia uma coisa ou outra, daí o sujeito, mas eu fico aqui no meu, vou ganhar a mesma coisa. Mas tem uma coisa, Joel, que eu gostaria de salientar, porque tem tudo a ver com essa questão que o Gustavo colocou, é que, de fato, a nossa educação, ela também tem que mudar. Quer dizer... A cultura... É claro, nós estamos mudando pessoas para uma era que não existe mais. Nós temos que, na educação, mudar, por exemplo, letramento digital. Quem é que está tratando de letramento digital? Educação digital no Brasil está muito atrasada. Recentemente, o MEC, inclusive, publicou um documento sobre os saberes digitais docentes. Quer dizer, os professores têm que ser qualificados para essa nova era. Então, nas diferentes áreas do conhecimento... Professor Neri, a gente tem no escritório alguns casos de o Estado ter contratado sistemas, desenvolvimento de sistemas, soluções, e a empresa fez o que foi contratado, entrega, só que o Estado não usa. Não usa. Ninguém usa. E daí vem o controle e processa as pessoas, porque assim, pagou por uma coisa que ninguém está usando. E a empresa, às vezes, é constrangida, inclusive, a responder esses processos e ser penalizada por isso. Falta letramento digital, né? Porque afora inovar, você precisa ambientar, você precisa convencer as pessoas sobre a importância daquilo. Qualificar as pessoas para usarem. E tem um outro aspecto, antes do Gustavo fazer outra questão, Gustavo, é que a tecnologia está evoluindo muito rapidamente. Já. Em algumas áreas, a cada 18 meses um desenvolvimento exponencial. É importante a gente entender... Agora com a IA mesmo. Não, a IA de 2 anos para cá, o GPT... Dá medo, né? Dá medo. É absurdo. E todas as previsões, eu tenho lido algumas coisas, enfim, aquele A Próxima Onda, o livro novo do Harari lá, o Nexus. Vi essa semana o documentário do Bill Gates, a primeira... O cenário todos assim, é distópico. Né? Na verdade, o desenvolvimento não é mais que a gente utilizava muito termo, né, digamos assim, que estava indo numa onda, uma evolução que era numa curva exponencial. Não é mais exponencial, Joel. Ela é helicoidal. Ela cresce de forma helicoidal. Só para teres uma ideia, em algumas áreas da medicina, o conhecimento está evoluindo a cada 18 meses. Você já pode operar remotamente hoje. Isso é um negócio fantástico. Eu acho que e precisa também bater na administração. Até para os procedimentos internos. A administração parece que é avessa a isso, parece que ela não... Poxa, eu trabalho com licitação, né, que é a minha área. Então,
tem muito, a gente vê muito, tem uma discussão muito presente sobre a falta de estrutura da administração, da dificuldade da administração de cumprir toda a burocracia. Exatamente. Às vezes, assim, tem um recurso, mas até que ela consiga fazer um projeto, às vezes tem que licitar e contratar alguém para fazer o projeto, depois fazer uma licitação para alguém executar aquela obra, daí executa a obra. Às vezes, sim, tem um recurso, mas até contratar leva anos. E a né? tecnologia já mudou. Por causa dessa burocracia, porque tem que produzir inúmeros artefatos e documentos, e estudos técnicos, levantamentos de mercado, pesquisa de preço. E isso é feito de uma maneira primitiva pela administração hoje em dia. Isso é feito... pega um sujeito lá... servidores públicos, agentes públicos me relatam que, às vezes, para fazer pesquisa de preço para comprar bem de consumo, tem que fazer levantamento no mercado, o sujeito fica, uma pessoa da administração fica meio mês, fica 1, 2 semanas só para fazer uma pesquisa de mercado. Hoje em dia, com inteligência artificial, era para apertar um botão. Apertar um botão. Né? O impacto que a inteligência artificial pode fazer para liberar tempo, né? Em relação às atividades burocráticas e muito básicas da administração, daí tem que fazer estudo técnico preliminar, termo de referência, orçamento, matriz de risco. Rapaz, com uma boa inteligência artificial bem treinada, né? Você, inclusive, coloca as suas peças, o seu padrão, aquilo que você costuma fazer. Muitas das contratações da administração são cíclicas. Você aperta um botão, vem aquilo tudo pronto. Já tem esse... né? E eu vejo praticamente nenhuma movimentação da administração em relação a isso. A IA pode ser absolutamente transformadora. E daí o que ela faz? Qual é a grande vantagem da IA hoje em dia? O grande aspecto positivo que se vê aí para agora e para o futuro é liberar tempo das pessoas, a nossa capacidade intelectual para focar naquilo que é importante, naquilo que a máquina não faz. Né? Então, assim, a administração está deixando de fazer muita coisa e pode fazer muito, pode se aproveitar muito a tecnologia. Tem esses instrumentos de inovação para contratar, só que ela parece que está travada, eu acho que nessa não linha sai do também, lugar. Pegando esse gancho, João, que tu falou... Precisa fazer. Pegando esse gancho que tu falou, João, sobre dela estar alheia a essa realidade, né? Às vezes ela entende que não pode, de certa forma, dialogar com o mercado, chegar a conversar com uma empresa. E, de outro lado, as próprias empresas hoje têm dúvida se podem ou não abordar, se pode bater na porta da administração para apresentar soluções inovadoras. Então, diversos clientes ali que eu já atendi, que eu atendo, enfim, eles vêm com essa dúvida. Olha, eu tenho uma solução aqui inovadora, eu tenho uma tecnologia que quero oferecer para a administração pública. Eu posso agendar uma reunião com o secretário, com o prefeito, não tem problema, como é que é? Eu tenho risco de ser penalizado? Não, assim, tudo feito com transparência, de forma republicana, né, com as formalidades necessárias, é totalmente possível apresentar essas soluções inovadoras. Então, parece que, às vezes, pode ser que... E a administração precisa se abrir para isso. Exato. Precisa se abrir para isso. Saiu um acordo interessante, acho que foi semana passada, ou foi esse mês agora. O TCU fez uma avaliação sobre o nível de maturidade da administração pública nacional. Ele entrevistou mais ou menos uns 1.700 órgãos, alguma coisa, 2.000. Nível de maturidade da administração pública nacional na aplicação da nova lei de licitações e contratos. O resultado é impressionante. O nível intermediário, no nível intermediário avançado, alguma coisa em torno de 5% só. Imagina. A maioria ainda... 95% não chega no intermediário. Não chega. É do básico para o insuficiente, ou seja, no quadrante mais baixo. Só 5% no básico. Eu penso também que o senhor falou de planejamento, né? Que é preciso planejar a inovação. Então, assim, não dá para deixar a cargo de um município de pequeno ou médio porte. Sim, excepcionalmente poderia até haver uma iniciativa que fosse diferente, mas de maneira geral, não dá para deixar a cargo de um município de pequeno ou médio porte, de um órgão que não tem estrutura suficiente, essa inovação. Precisava haver um planejamento, órgãos centralizados, órgãos que fossem especializados nisso, que olhasse para a administração, que entendesse a realidade da administração, com gente qualificada, para explorar, para buscar, para fazer esse diálogo, até para que as empresas saibam onde ir. Né? Isso tem com quem falar. Exato. E daí tem uma contratação de inovação que se espalha para a administração pública. Por exemplo, o Estado poderia fazer uma contratação que valesse, que todos os municípios poderiam usar. Que, a gente tem a ata, né? Essas iniciativas, o governo federal, através do SERPRO, tem feito isso, mas eu acho que ainda, se a gente olhar para estados e para municípios, que é o grosso da nossa administração, municípios são 5.000 e tantos, né, e as coisas acontecem nos municípios,
Tem muito pouco ainda. Aqui no sul do Brasil tem até havido algumas iniciativas que eu poderia dizer inovadoras, que são os consórcios de municípios. Quer dizer, município muito bom. O que faz com que esses consórcios possam fazer licitações conjuntas, né? E é claro que aí pode utilizar pessoas mais qualificadas para participar, evidentemente, do grupo responsável pelos processos licitatórios, pelas comissões de licitação. Mas eu diria o seguinte... É uma possibilidade também na lei de você fazer registro de preço para Isso, vários órgãos da entidade, vários órgãos. sem inclusive consórcio. Tem várias possibilidades. E a centralização das licitações é uma das diretrizes da nova lei de licitações. Como o encargo burocrático é muito grande, eles pensam o seguinte, olha, em vez de cada um fazer as suas licitações, vamos centralizar, porque daí um órgão central faz e faz para todo mundo. Em relação à inovação, que é necessário esse diálogo do mercado, que é necessário explorar esses modelos diferentes da Lei de 10.973, do Marco Legal das Startups, do diálogo competitivo. Se pulverizar, ninguém vai fazer. Então, a gente precisa realmente de um planejamento estratégico, que é o que o senhor enfatizou no início, para dar o tom, para bater o bumbo, para essas coisas saírem do papel. E essa, de fato, no meu entendimento, a grande inovação da nova lei de inovação é justamente a necessidade do planejamento. Quer dizer, eu tenho que planejar. E porque que é uma das coisas que falta na administração pública também, é planejamento em tudo quanto é área, mas particularmente no processo licitatório, eu tenho que planejar. E na inovação é fundamental, né? Fundamental. É fundamental. A gente, como empresa privada, lá no escritório, a gente já teve várias experiências. A gente vê, com a empresa privada, que tem toda a flexibilidade, é difícil você contratar inovação. É difícil você contratar... Você precisa saber qual é bem a sua demanda, o que realmente você precisa, fazer um levantamento de mercado, ver quais são as funcionalidades, há diversos aspectos. Às vezes tem uma funcionalidade, mas ela não é muito prática, a usabilidade não é adequada. Então, é difícil, né? Se é difícil para uma empresa privada, quanto mais para a administração. Então, por isso que realmente tem que ter esse planejamento, né? E esse planejamento, o que eu defendo, não dá para ser pulverizado, porque não tem maturidade, não tem estrutura para fazer isso. Se você investe no órgão centralizado, você cria essa estrutura para planejar e para fazer para detectar o que a administração precisa, qual é a demanda, o que tem no mercado, o que precisa ser desenvolvido e buscar os instrumentos corretos para isso. Joel, em termos de inovação e particularmente na referência que tu fizesse à inteligência artificial, é importante a gente entender que nós temos uma tendência que é inexorável. A humanidade, né, o ser humano é basicamente corpo, mente, coração e alma. Tudo que está relacionado ao corpo e à mente, a inteligência artificial vai nos ultrapassar. Onde é que a inteligência artificial não vai chegar? Naquilo que está relacionado ao coração e, sobretudo, à alma. Traduzindo em miúdo, tudo que é saber fazer e saber, a inteligência artificial vai nos ultrapassar. O saber conviver, o relacionamento e, sobretudo, o saber pensar, isso é eminentemente humano. É nessa direção que nós temos que caminhar. Isso tem relação direta até com a advocacia, né? O Joel certa vez falou, o Joel que é meu mentor, né? Então, várias coisas ele fala, eu internalizo isso e fico refletindo. Uma das coisas que ele falou foi que, olha, a advocacia não vai ser substituída. Né? Com toda certeza. A advocacia de massa, né? A advocacia digamos assim, de repetição, né? Essa sim vai ser substituída. Mas ainda é necessário o toque humano, o advogado, o cliente precisa ser acolhido. Estratégico, a empatia. Então, sobretudo, o robô pode dar um caminho, mas quem vai tomar a estratégia... Mas vai ser um impacto em todo o mercado. Vai ter um impacto em todos os setores. E na administração também. Mas na administração também. Então, é o seguinte, aquilo que é baseado em procedimentos e processos, a inteligência artificial vai massacrar. Aquilo que é baseado em princípios e, sobretudo, em conceitos, lá ela não chega. E é onde vai ter a diferenciação nos escritórios de advocacia. Os escritórios que tiverem uma visão conceitual e, sobretudo, os princípios da administração pública, da administração privada, esses vão ser relevantes. Agora, aquele escritório de advocacia que é repetitivo, baseado em procedimentos, aquilo ali seguramente vai ser liquidado. E é interessante também que nessa parte que a gente já falou do receio de contratar inovação, do medo de errar, de eventualmente ser responsabilizado, é que esses instrumentos que a gente tem hoje, eles são muito claros em você pode errar, né? O risco é admitido. Então, muitos órgãos públicos querem fazer inovação, mas não sabem se aquele resultado vai ser de fato efetivo, se vai dar certo aquilo que ele está querendo contratar, está querendo desenvolver, né, em parceria com o mercado. Então, às vezes ele acha que, olha, não vou fazer porque isso aqui vai dar errado, mas a lei fala expressamente isso, olha,
se não der certo, Tudo bem. tá tudo bem. É um contrato de meio, não é de fim. Exato, você pode gastar, você Tanto pode a Lei aplicar 10.983 quanto o Marco Legal das Startups são muito Já claros muito em claros. relação a isso, e por isso a legislação é adequada. Né? Você está contratando uma solução inovadora, se é inovadora é porque ninguém fez. Se já fez, se já está assentado no mercado, não é Aí inovador. é só licitar, né? Então, assim, o sujeito está contratando alguém para fazer o que não foi feito. Pode ser que não consiga fazer, isso faz parte do jogo. Então, isso está bem posto. Está bem posto. A legislação, Gustavo, ela é adequada. Né? Ela dá todos os instrumentos para a administração avançar. Mas a lei não resolve. Né? A gente precisa de braço, a gente precisa de gente que tem esse conhecimento. Eu vejo nos gestores públicos, eu falo dessa legislação, a maioria não conhece. Não conhece. E às vezes gente relacionada a órgão que trata de tecnologia. Eu falo da lei de inovação, que tem essa possibilidade de contratar por dispensa, daí tem um decreto, 2004, né? tem 20 anos, e tá, tá tudo procedimentalizado, e as pessoas ignoram isso, sabe? E parece que nem tem muito interesse, vou dizer assim, porque a gente fala sobre isso, parece que as pessoas não se mexem, não despertam uma reação, Parece que é uma coisa que... Olha, eu estou mais preocupado aqui em dar conta do meu encargo burocrático aqui do dia a dia, de fazer o básico e... A gente tem que fazer o diferente, né? Porque precisa avançar. Isso pode ser muito transformador para a administração. Colocaste um ponto fundamental. A teoria do conhecimento diz uma coisa que é fundamental. A gente adquire conhecimento de duas formas, pela razão e pela experiência. As pessoas só usam a razão, não utilizam a experiência. A experiência, e o Piaget dizia... A gente aprende também errando. O erro faz parte da aprendizagem. E na medida, digamos assim, que eu tenho experiência, que eu tenho mais vivência, eu vou adquirindo sabedoria. A sabedoria eu não adquiro somente entendendo, compreendendo, mas, sobretudo, agindo, fazendo. E o administrador público ele tem dificuldade de agir, ele tem dificuldade de colocar em prática. Né? Na medida que eu coloco em prática, evidentemente, eu vou aprender mais e eu vou adquirir novas experiências e, consequentemente, eu vou adquirindo sabedoria, mas as pessoas têm dificuldade de adquirir sabedoria. A experiência, ela conduz muitas vezes ao erro, mas o erro gera o conhecimento no final das contas, né? Cristóvão Colombo queria chegar na Ásia, mas acabou chegando na América. Chegou na América. E deu no que deu. Né? Estamos aqui hoje. E a questão é que eu queria saber se o senhor vê com bons olhos, se o senhor é otimista em relação a essa mudança de cultura, né? O que o senhor acha que é importante para a administração pública poder ir mudando aos poucos essa cultura e fazer isso de forma mais rápida, né? Porque nós estamos ali... Aos poucos ou logo. Aos poucos, mas com velocidade. Por etapas, mas com velocidade. Respondendo a tua questão, na verdade, Gustavo, acho que isso vai ser inexorável, de um lado. Não há outra alternativa. Mas é claro que a administração pública, diferentemente da administração privada, ela é mais reativa, ela não é ativa. Mas eu acho que tem uma diferença, assim, ela vai acabar chegando nela. Vai. Mas depende como chega. Como chega. Né? Porque se você se planeja, se você é proativo, você é protagonista, você dá o tom. É isso mesmo. Agora, se você for passivo, aquilo vai lhe afetar. Você não tem escolha, você vai ser atingido. Né? Você não atinge. Então, essa é uma postura fundamental, sobretudo hoje em dia. Sim. Mas o aspecto na questão do Gustavo é a continuidade das políticas públicas. Quais são os municípios e estados que estão mais avançados? Aqueles que dão continuidade às políticas públicas que os seus antecessores já implementaram. Quer dizer, eu tenho que entender que é uma evolução, essa evolução não é, digamos assim, na velocidade que a gente espera, mas sem sombra de dúvida, na medida que eu implemento uma administração municipal, uma administração estadual, levando em consideração que eu tenho um legado dos meus antecessores, eu vou dar mais resultado. Não é 4 anos desfaz, mas 4 anos desfaz. É isso mesmo. Por isso é que nós temos, eu inclusive saliento, né, uma coisa fundamental, há uma relação direta de proporcionalidade entre dependência do Estado e miséria. Os estados, os municípios que são mais dependentes da administração pública, seguramente têm mais miseráveis. Para que a gente possa evoluir, eu tenho que entender que eu tenho que, de fato, envolver mais a sociedade e, evidentemente, as empresas privadas. E, no caso de Florianópolis, isso é muito significativo. O nosso ecossistema de inovação, que foi criado aqui em Florianópolis, é que mudou a realidade de Florianópolis. Né? Eu queria fazer uma pergunta ao senhor, assim, tomando um pouco o lugar do Gustavo. Como o senhor presenciou toda essa
tudo que aconteceu. O Florianópolis hoje e tem algumas outras iniciativas, outras cidades que são referência, mas Florianópolis criou uma indústria realmente muito forte nisso. Essa é um testemunho desse processo, como é que o senhor viu, como é que isso aconteceu? Na verdade, isso foi planejado. E o grande planejador de tudo isso se chama Caspar Eric Stemmer, o professor Stemmer, que foi reitor da universidade. E da importância também do universo acadêmico, claro, né? Que parece que está assim meio... nos últimos, assim, se pensa mais em militar do que na academia. Parece que a academia está desprestigiada. Mas qualquer país que se desenvolva, que tenha tecnologia, a academia está no centro. Né? O professor Stemmer, na verdade, criou eu diria assim, uma geração de colegas da engenharia, da área de tecnologia, que perceberam o seguinte: como Florianópolis não era uma cidade industrial, as pessoas faziam engenharia mecânica, engenharia elétrica, nas diversas áreas da engenharia, mas ficavam aqui em Florianópolis. Aí a alternativa que surgiu para eles era criar empresas de tecnologia, startups. Esse conceito de startup, né, é um conceito que, de fato... Isso foi ali pela década de 80. Década de 80. Mas foi, de fato, criando um berço que deu certo. E o que é mais importante... foi gerando sinergia. Por isso, o nome, inclusive, né, que foi... sendo depois, as definições mudaram, mas o conceito de eu ter um berçário de empresas de tecnologia, né? As diversas designações, mas o que mais foi utilizado e que até hoje se utiliza, né? Por exemplo, a própria CAT, a Fundação CERT, que começaram a criar aqueles ambientes para gerar empresas de tecnologia. E eu quero salientar o seguinte... E isso começou muitos anos atrás, né? A gente vê algumas cidades assim, há pouco tempo com essa iniciativa e a gente começou meio que de baixo, assim, não foi de cima para baixo, foi um movimento acadêmico, foi criando privado, uma cultura. Gerando conhecimento, cultura, crenças, valores. E daí, enfim, as organizações e as empresas foram bem-sucedidas, há empresas grandes que são daqui, que foram criadas aqui. Eu quero salientar o seguinte, Joel, porque tocasse num ponto, eu diria... crucial. Se nós dependêssemos de grandes empresas de tecnologia, talvez nós não tivéssemos esse ecossistema que nós temos hoje. Hoje nós temos grandes empresas, médias empresas e pequenas empresas que convivem de forma harmônica. Porque se eu tivesse só grandes empresas, elas acabavam, digamos assim, captando. Eu, por exemplo, não quero que Florianópolis seja o Vale do Silício da Califórnia. Porque lá no Vale do Silício... são pequenas e grandes, né? E só grandes empresas. Eu queria. Inclusive, para o mercado. Inclusive, recentemente... O senhor tem mais ou menos uma ideia de número, de quantidade de empresas de tecnologia que tem aqui em Florianópolis? Recentemente foi dado uma qualificação de capital? Isso, saiu a Lei 14.955 agora. Nós temos hoje de por micro, cima, né? Porque micro, assim é surpresa, quase individual, né? Até empresas de médio, grande porte, que nós temos. De grande porte nós temos poucas, né? Quando a gente faz de grande porte, são empresas que estão faturando acima de 500 milhões. Né? Uhum. E aí nós temos uma dezena, eu diria 2 dezenas de empresas que estão faturando, digamos, nessa faixa. Agora... Pensando em Santa Catarina inteira ou só Florianópolis? Não, só Florianópolis. Só a grande Florianópolis, na verdade. Né? Softplan, Dígitro. Dígitro, nós temos Teltec, nós temos... Intelbras, imagina. Intelbras, seguramente, né? Nós temos... digamos, além da Softplan, mas nós temos também... É ruim falar porque eu estou assim, deve estar esquecendo de alguém importante. Mas, importante, mas no todo, assim, o senhor acha que quanto? Tem 4 mil empresas. 4 mil empresas. Que geram hoje 35 mil empregos, com nível de salário, Joel, acima de R$5 mil. Quer dizer, quando tu compara as empresas de tecnologia... De entrada. Quando tu compara as empresas de tecnologia com o setor da construção civil, que também é importante, ou com o comércio, que também é importante em Florianópolis, a diferença é significativa. E daí o que me deixa assim apreensivo, angustiado, a nossa administração pública daqui não dialoga com esse ecossistema. Muito pouco. Dialoga formalmente, é um diálogo que é muito pouco efetivo, porque essa inovação não vem para dentro da administração, dos municípios, do Estado, apesar de ser secretaria competente, o FET, levando isso adiante e tal,
Mas, assim, cara, Ainda tem uma esse dificuldade entrave pra burocrático, ser- tem o CIASC também, com é. gente muito competente lá, mas ainda a gente não consegue internalizar Esse isso, diálogo, essa botar no dia a interação dia, ainda né? não é efetiva. Não tem tido, digamos assim, os resultados que a gente poderia esperar. Acho que quando o senhor falou ali também da parte salarial, de geração de empregos, eu lembrei que me veio à mente que a própria administração pública pode começar a direcionar, abrir cargos e direcionar o seu efetivo para concursos públicos, para contratar gente que esteja olhando para o mercado dessa forma e que esteja focada justamente nisso, né? Então, sair mais os cargos administrativos, que cada vez mais vão sendo Ou mesmo substituídos fazer pela IA. convênios ou contratar essas entidades para que elas façam isso, Sim, talvez até com mais facilidade, né? Você tem uma isso. estrutura como a CAT aqui, você tem vários órgãos, enfim, que poderiam trazer isso, né? Trazer essa inovação, serem os agentes dessa inovação para facilitar, fazer essa ponte entre o mercado e a administração pública. Isso é fundamental. Acho que tem muita tentativa, mas assim, não é efetiva, né? Se vê que a coisa não acontece no volume que era para acontecer. E hoje nós temos mecanismos legais, né? Tem todo um arcabouço legal que permite as próprias parcerias público-privada, a possibilidade da administração pública envolver mais, digamos assim, a própria lei das startups, as nossas empresas de tecnologia. Tem um sandbox regulatório, né? Exatamente isso. O sandbox regulatório é um instrumento novo do marco legal das startups que permite essa incubação, né? Que a administração pública cria esse ambiente de incubação. O sandbox é justamente a caixa de areia, né? Onde as crianças brincam e onde as ideias surgem. Eu tenho salientado, inclusive, Singapura, Malásia, o próprio Japão iniciou agora o chamado a Special Finance Zone, que é uma espécie de zona de processamento de exportação para as empresas de tecnologia, né? Até vou te mandar, Joel, porque eu até fiz um paper, encaminhei para o secretário da Fazenda, né, o meu amigo Cleverson, mostrando para ele o seguinte: olha, que Santa Catarina pode sair na frente com esse dispositivo legal para permitir justamente essa aproximação maior entre a administração pública, seja estadual, seja municipal, com as empresas de tecnologia. Essa é uma oportunidade que nós temos ainda para darmos o salto numa direção que Singapura já está indo, Malásia, que é outro país que está criando, digamos assim, um ecossistema de inovação fantástico, e o Japão viu aí uma oportunidade. O Japão começou agora em 2024, Malásia e Singapura em 2023. Quiçá, em 2025, nós temos a oportunidade de criar aqui em Santa Catarina, Joel. A gente já podia ter feito há muito tempo, né? Porque, como o Joel falou ali, a gente já tem legislação de 2004 tratando da possibilidade de inovação, né, admitindo também o risco. Mas não é tarde demais para a gente começar. E são tantas coisas que poderiam ser impactadas, a gente pensando, é impressionante. Né? Mobilidade, saneamento básico. A gente tem índice de perda de água que é um negócio, assim, é uma vergonha. Índice de 40% da água que você trata, você perde 40%, 50% é desperdiçado, jogado fora. Índice de perda, saúde, eficiência nesses processos, a agilização de atendimento, praticamente a educação, todos assim, como isso poderia ser transformador. Joel, e a gente tem esse ecossistema aqui muito vivo, muito presente. Não faz sentido a administração não dá uma raiva. O Joel tocou uma questão crucial para Florianópolis, para a ilha. Apenas 50% da ilha é atendida pelo saneamento básico. Por quê? Porque nós utilizamos o sistema tradicional de saneamento. Hoje, com a tecnologia, eu posso fazer por bairro, tratamento por bairro, unidades de tratamento de esgotos. Mas só que, na verdade, é o seguinte: a Casan, com a cultura do saneamento tradicional, quer fazer grandes unidades de tratamento de esgoto. E aí não dá, porque a própria legislação, digamos assim, a grande dificuldade de atender, digamos, determinados bairros mais sensíveis. Por exemplo, o sul da ilha tem 0 de saneamento básico, porque a ideia da Casan era fazer um emissário submarino, que há uma grande resistência da população do sul da ilha. Podia ser pequenas unidades de tratamento que fazia aterramento, chamado, digamos assim, sistema que permitiria sem contaminação do lençol freático, fazendo... Eu acho até que tem questões específicas, assim, que a Casan tem... Eu vejo a Casan, conheço um pouco lá, e, enfim, eu vejo que tem é um bom gestor,
presidente. Hoje é o melhor gestor, melhor vê, presidente que nós tivemos. Você tem um corpo técnico qualificado, tanto assim que muita gente vai para essas empresas privadas quando se aposenta e vira executivo. Então você tem mas assim, tá faltando alguma coisa. Fazer, né? Então assim, tem a ideia, tem assim, o desafio da administração sair do transformar a sair ideia do universo da intenção. Sair da bolha, né? E assim, falamos da Casan aqui, que é a nossa companhia de saneamento, mas assim, isso vale para todas as atividades da administração pública, né? Para tudo. Né? Isso vale, evidentemente, especificamente para a área de tecnologia. Nós fizemos referência, é claro, digamos assim, ao nosso órgão que que é responsável pela tecnologia da administração pública, mas eu diria que em todas as áreas, na área da saúde, na área da educação, na segurança pública, Joel, por exemplo... Isso... E na segurança pública, eu acho que é uma coisa até que tem avançado muito. A gente tem mapas agora, de calor aqui. Agora, com relação às câmeras... Eu acho que até é um case de sucesso. Assim, na saúde também. A inteligência. Evoluiu. Aqui em Santa Catarina, a gente tem um núcleo de inteligência de até na mobilidade, recentemente, o município de Florianópolis fez uma parceria com um desses aplicativos de mapas de transporte, né, que as pessoas usam, tipo GPS, e para conseguir entender os gargalos no trânsito e programar as sinaleiras. Então, eles têm uma central, uma sala de guerra utilizando lá, o Waze em que eles estão vendo em tempo real e conseguem organizar. Mas sim, a gente está se encaminhando já para o nosso final aqui, Joel, para o gestor público, né? Para quem está nos assistindo, que também tem uma empresa de tecnologia, que quer mostrar soluções, que quer ser contratado para a administração pública, o que tu sugere em linhas gerais? Qual que é o caminho? Eu quero bater na porta, eu quero apresentar, o que eu posso fazer, né? E do gestor público também, como que ele deve se comportar em relação a se ele pode ir atrás das empresas, enfim, uma linha geral para meio que ser o meu próximo passo vai ser esse. Empresa privada, como tu tinha mencionado anteriormente. Você pode sim se apresentar à administração pública, é legítimo dialogar com a administração pública, apresentar ideias à administração, fornecer subsídios à administração para que a administração pública tome as suas decisões, não há nada de errado nisso. Só que é preciso muito cuidado sobre como fazer isso, né? Porque a depender de como é feito, isso pode ser mal interpretado pelo controle, pode haver uma suspeita de direcionamento, de uma licitação, de uma contratação, de algum tipo de fraude. Então, você precisa ser bem orientado a respeito de como fazer. Há precauções, há um jeito de fazer isso corretamente, de forma adequada e se preservando, com garantia, com segurança jurídica, sem problema. Ou seja, você contribui, você leva a ideia. Tem muitas coisas. Oportunidade de negócio, tem muitas coisas a serem feitas. Com a administração, você tem que saber como fazer. Tá? Mas procure a administração, procure ter essas informações e tenha cuidado, né? Contratar essa relação com a administração pública você tem que saber por onde você está andando, não é uma aventura. Uma orientação jurídica sobre como fazer. Uma boa orientação jurídica, ter um bom programa de compliance, e ter uma estratégia e um procedimento de comunicação com a administração pública. Não tem representantes comerciais, isso é muito complicado. É um negócio sensível, né? Tem que saber onde pisa. A administração pública. Olha, a inovação pode ser absolutamente transformadora em diversos aspectos, tanto em relação à otimização das suas atividades, você vencer essa burocracia disfuncional, você conseguir fazer as coisas mais rápido, você conseguir tirar os seus projetos mais rápido. Gestores públicos, você tem muita coisa, tem muita solução de tecnologia que pode ser altamente impactante, transformadora para a sua atividade, para o serviço público que você é encarregado a prestar. Então, olhe para o mercado, procure o mercado. Você precisa ter uma postura de abertura em relação ao mercado, às empresas de tecnologia da informação. Não só passivo, não só ficar esperando que alguém bata a sua porta. Procure as entidades, lance desafios tecnológicos. Tenha uma postura proativa em relação a esse diálogo com o mercado. E gestores públicos, por favor. Eu conheço um tanto a realidade da administração pública. Olha, o aparato tecnológico, a impressão que eu tenho é de 2 décadas atrás. É isso. Né? É isso. Então, tem muito para fazer, muito para fazer. E a IA, a inteligência artificial, olha, você preparar, você treinar, você pode simplificar muito os seus encargos, você pode otimizar a gestão de recursos humanos, pegar o seu capital intelectual, os seus braços e focar naquilo que é importante. Então, assim,
tem muito para fazer. Então, olhe para isso com cuidado, procure se informar, procure se orientar. Mesmo aqueles, mas eu sou do município pequeno, mas tem a associação do município, tem eventualmente a federação, tem eventualmente o consórcio. Procure fazer. E a gente tem, por incrível que pareça, em muitos casos, em muitos segmentos, a legislação é horrível, a legislação é muito ruim, a legislação é um entrave. Em relação à inovação, a legislação brasileira é muito adequada, ela é muito flexível, ela permite a inovação, ela fomenta a inovação, ela dá os instrumentos para fazer. Então, a administração não faz. O que precisa fazer, então? A administração precisa tomar a decisão política de fazer, planejar, como o professor Neri falou, né? Priorizar, saber o que deve ser feito e realmente ter a capacidade de gestão de tirar as coisas do papel. Então, assim, para mim fica muito claro aqui que os desafios existem, né? Há muitas coisas a serem resolvidas, isso passa principalmente por uma mudança de cultura, né? A lei existe, como o Joel falou, então dá para fazer, tem como fazer, né? Isso vai envolver uma mudança nas práticas da administração pública, mas os gestores têm que estar atentos a isso, né? E o mercado também. Mas já finalizando, professor, né? A gente já chegou aqui no nosso tempo, eu queria agradecer demais a presença de vocês, né? Do Joel, do professor Neri. Tem que dar o recado dele final. Não, exatamente, eu ia passar... Eu fecharia no meu recado final, digamos, primeiro agradecendo também o convite, Gustavo, mas salientando aquilo que o Joel colocou, digamos assim, quando eu tenho uma solução tecnológica, eu tenho que buscar a singularidade em relação aos meus concorrentes. A singularidade é baseada, digamos assim, em 3 referências fundamentais. Eu tenho que entender que a minha solução é uma solução que ela é única no mercado e eu tenho que comprovar que ela tem essa característica. A segunda coisa, que ela é difícil de imitar pelo concorrente e, acima de tudo, que ela é insubstituível para a administração pública, que a administração pública precisa da minha solução. E, nesse sentido, eu tenho que fazer uma análise em relação às outras soluções que estão no mercado. A análise é a base do pensamento crítico. Eu tenho que utilizar aquelas soluções que estão no mercado, fazendo uma análise em relação à minha. E, acima de tudo, eu tenho que fazer uma síntese. A síntese é a base do pensamento criativo. Eu tenho que mostrar que a minha solução, ela tem, digamos assim, uma série de funcionalidades que as outras soluções que estão no mercado não têm. Então é isso e agradeço aí pelo convite, Gustavo. Imagina, uma satisfação imensa poder contar e aprender tanto com vocês aqui hoje. Então esse é um assunto muito intrigante, né? A gente poderia passar horas aqui debatendo com os professores. Nada impede que a gente faça novos episódios sobre isso, mas queria agradecer a você aqui que nos acompanhou até agora. Lembrando que esse episódio está disponível no Spotify e no YouTube, no nosso canal do escritório. E é isso. Até a próxima. Muito obrigado.